Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos ajeitar aqui um pouquinho essa câmera. Melhorar um pouco. Aleluia, estou apanhando um pouco aqui da câmera agora, acho que nós chegamos no consenso. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Deus de paz, Deus de maravilha. Boa noite. Boa noite. Deixa eu baixar aqui o som do computador. A paz, diácono Dirceu, presbítero Dirceu. Boa noite. Como é que você tá, Silvia? Como é que está Silvia e toda a família? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre propósito. Propósito de vida, propósito de Deus em nossas vidas. A gente precisa saber, né? Compreender um pouquinho o propósito de Deus para nós. Em nome de Jesus. Amém? Eu creio que o irmão até aí já sabe, né? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que é um propósito conforme o dicionário bíblico. Deixa eu acenar aqui. Propósito. Intenção de fazer algo. Não é o nosso caso hoje. Nós não vamos falar de intenção de fazer algo de propósito, mas de propósito de vida. Projeto, desígnio, finalidade, intuito. Aquilo que se busca alcançar. Esse é o significado do propósito no dicionário. Agora eu queria ler um versículo bíblico com vocês, que está lá em 1 Pedro. Diz assim, na linguagem de hoje em dia, essa que eu vou ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Maravilha isso. E pelo Espírito de Deus, vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais graça e a paz de Deus. Está vendo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus. Deus nos fez com um propósito, com um objetivo, para uma finalidade. Deus te fez para uma finalidade. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei por que eu nasci. Você nasceu porque Deus assim o quis, né? Você nasceu porque Deus quis o seu nascimento e tem um propósito, uma finalidade, um objetivo na sua vida. Além desse objetivo, que a palavra do Senhor, como nós lemos aqui, tem, a paz, Silvia, missionária Silvia, você tá bem? A paz, Ana Paula e Diane, Deus abençoe vocês. Então, além desse propósito de Deus, né, da palavra de Deus, dizendo que nós fomos escolhidos, nós fomos feitos com um propósito, também nós temos um propósito de vida. Nós temos um propósito na nossa caminhada, na nossa jornada, nós temos um objetivo, né, como eu falei lá no dicionário, nós temos um objetivo, uma finalidade. À medida que eu começo a fazer algo,
quando eu descubro o meu propósito, eu entendo que eu tenho prazer naquilo que eu faço, né? Eu tenho muito prazer naquilo que eu faço. Então, a vida, né? A nossa vida com propósito, a nossa vida com o nosso propósito de vida identificado, as coisas fluem, né? As coisas fluem lindamente, né? Em nome de Jesus. E hoje eu estava escutando uma vez uma ministração e o rapaz ele tinha uma vida profissional de muita, como eu vou dizer, de sucesso. Ele era um grande profissional de sucesso. E todas as manhãs, principalmente a famosa segunda-feira, ele acordava para trabalhar e, como infelizmente a grande maioria das pessoas, né, grande parte das pessoas, chega no domingo já fala, nossa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Amanhã eu vou ter que trabalhar, amanhã eu vou ter que trabalhar. E aí nessa você já sai de casa, ao invés de já começar o dia da semana útil abençoando, você já sai de casa amaldiçoando, porque você nem queria ir trabalhar, você queria ficar em casa. Não é só a cama, é ficar em casa. Ah, eu vou ter que ver aquelas pessoas, vou ter que fazer aquelas coisas. Ah, eu tô cansado disso, eu tô cansado daquilo. Então a gente consegue identificar que quando chegamos nesse ponto, nós não estamos fazendo aquilo que nos dá prazer, aquilo que gostamos. E quando nós descobrimos o nosso propósito profissional, por exemplo, o seu trabalho não é mais um trabalho, mas aquela atividade de prazer. É quando você sai para trabalhar e você não está preocupado com a remuneração, você não está preocupado com... Ah, apóstolo Paulo Matos chegou. Você não está preocupado com... Só que ainda não apareceu o apóstolo para eu te chamar. Faz igual semana passada, por favor. Então, quando você sai para trabalhar e você começa a sair já com aquele sentimento de nossa, eu vou ter que trabalhar, então você não está cumprindo, você não está fazendo com prazer. Então, muito provavelmente você já identificou que aquela atividade não é o propósito de vida sua profissional, né? Você não está se alegrando com aquela tarefa. Aquilo não está te trazendo prazer. Então isso não é bom, né? Deixa eu ver se eu consigo chamar o apóstolo por aqui. Ah, aqui dá. A paz, diaconisa Cida. Boa noite. O apóstolo Matos já vai entrar, já consegui chamá-lo aqui. Então, às vezes é isso, né? A gente precisa ficar atento. Boa noite. Boa noite. A paz. A paz. Você tá bem? Bem, e você, como está? Tô bem, graças a Deus. Muito bem. Eu já estava aqui um tempo já te ouvindo, você que não me viu. Ah, é? Olha só. Então você tem que dar um oizinho para eu ver, porque não aparecia que você estava assistindo, só depois que entrou o oi. É, tá difícil até eu acostumar com esse negócio aqui, como funciona, hein? Pois é. E a gente vai precisar acostumar, né? Porque por um tempo, acredito eu, pelo menos até o final deste ano, é a realidade. Tem que acostumar. Amém. E já tem um monte de gente boa com a gente. Tem, Disseu, Larissa, Ana Paula Diane, e Diane. é, Tá com a gente aí a Silvia, sim, também tá com a gente. A Jennifer, tá faltando a Rosemary de Paracambina. tá A daqui. Maria Aparecida Adriano, a Isso, Sidoca está isso. presente. Falta a Bruna, Tá a a Sueli Larissa. Salles também. Acho que Oi? tava o celular da A Larissa Larissa? conectado, é. Acho que elas estão vendo Ó, por um só. Tá, a Sueli, ó, ok. Pastora Vera. Pastora Vera ainda não apareceu para mim.
É, aqui apareceu que ela É, tinha. Então, apóstolo, eu estava até falando um pouquinho só do propósito, mas antes, né, a gente dá continuidade, vamos orar. Aí você ok. coloca aí. Tava falando só do termo do dicionário e também em relação ao trabalho, né? Que às vezes a gente trabalha e como a gente não trabalha naquilo que nós fomos chamados, a gente não trabalha em paz, né? É verdade. Vamos orar? Vamos. Eu oro hoje. Amém. Pai, graças te damos, louvamos e bendizemos o teu nome, pelo Aleluia. privilégio que o Senhor nos dá de Sim, estar com tanta gente maravilhosa conectada através verdade. desse meio de comunicação, Sim, através das redes sociais. verdade. Obrigado, Senhor, porque tu tem dado sabedoria ao homem e nós temos podido usar essa ferramenta para o bem. É verdade, sim. E hoje não será diferente, nós vamos ser instrumentos seus, porta-vozes do Senhor, a alcançar o coração daqueles que precisam ouvir e aprender sobre propósito. Aleluia. O Senhor nos deu esse tema hoje, então nós cremos, Senhor, que tu querias realmente trabalhar com aqueles que vão assistir e acompanhar. Aleluia. Abençoa aqueles que já chegaram, aqueles que ainda vão chegar aqui, Sim, Deus, em nome de que todos Jesus. sejam muito bem-vindos e abençoados para a glória do teu nome. Usa a pastora Simone, usa a minha vida, e Em possamos nome de ser Jesus. bênção para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Oi, Bruna. Ah, a Bruna aí. Tá aqui, ó. Muito bem. Deixa eu Muito pegar bem. minha Então, falou aguinha. sobre propósito em relação ao trabalho, falou sobre propósito em relação à vida profissional, a vida que as pessoas. E de acordo com o que diz o dicionário, né? Isso, foi. Muito bem. Esse é um tema muito importante porque existem muitas pessoas no mundo insatisfeitas com elas mesmas, consigo mesmas. E a maioria delas se sentem presas, amarradas e impedidas, como se existisse uma tampa ou algo que a limitasse a alcançar os seus objetivos. Outras pessoas vivem uma vida sem sentido nenhum, sem propósito, não tem prazer nenhum em viver. E você estava falando que depois que a gente descobre o nosso propósito, ela vive com prazer. Isso é uma grande verdade. Amém. Mas existe ainda um terceiro grupo de pessoas, não diferente do primeiro e do segundo grupo que eu falei, que sabem que não desenvolveram todo o seu potencial. Elas não chegaram ao seu máximo. Ou seja, ainda não alcançaram os seus objetivos, ainda não se sentem pessoas realizadas ou elas ainda não conseguiram saber para que veio, Sim, qual a importância da sua existência, por que é que elas estão aqui no mundo. Elas não conseguiram dar tudo de si. Então, algumas pessoas, por vezes, fazem várias faculdades, fazem vários estudos, ciências, pesquisas, já trabalharam em vários setores, como venda, como profissionais liberais, como professores e tantas outras profissões, mas ainda elas dizem assim, ainda não é isso. Ainda não é isso que eu quero fazer da minha é vida. E essas pessoas, elas vivem almejando a plenitude de seus dias. E muitas vezes essa plenitude não vem. Elas se sentem então frustradas e sem realização. sim, Isso é um problema sério, porque o resultado que essa pessoa vai trazer para ela é um sentimento de ser um erro. Eu sou um erro, eu não devia ter nascido, é, não sei por que eu vivo, não era para eu estar aqui, eu não pertenço a ninguém, eu não pertenço a esse mundo. Sente medo de perder o tempo todo, medo do futuro, falta de coragem para mudanças e sem ânimo para avançar. Essas pessoas também têm medo de arriscar.
Sim. Então elas ficam ali naquela vida costumeira, aquela mesma coisa de A zona sempre, de e conforto. elas não conseguem. Exatamente. E isso traz um problema ainda maior, porque isso acontece na vida das pessoas porque elas não sabem o propósito da sua existência, o motivo pelo qual você existe e aquilo que você nasceu para fazer. Elas não sabem qual é o seu propósito. Então, é sobre isso que nós vamos estar falando hoje Amém. nessa live e gostaríamos que as pessoas pudessem comentar, fazer suas perguntas e Sim. se elas se identificam com esse quadro aqui, nós poderemos, através do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, ajudar essas pessoas. Amém. É verdade. Tem que participar, né, povo? Porque às vezes a sua dúvida, né? Às vezes você não consegue aquilo que você falou agora. Uma das questões que você falou, a gente identifica, né? Pessoas que têm todo o potencial para avançar, para estourar, para ter um ministério de sucesso. Ela mesma não acredita nela e não avança e segura. É verdade. Isso é preocupante, né? Sim. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Myers Morrow, já dorme no Senhor desde 2009, mas para mim foi um grande doutor, realmente um doutor em divindade, um doutor na palavra, um mestre. Ele disse uma frase que até hoje eu uso essa frase e gosto de pregar sobre esse assunto propósito e usar essa frase quando ele diz que a maior tragédia na vida de um homem não é a morte, mas uma vida sem propósito. É verdade. É viver sem um propósito, sem um objetivo, sem um alvo, sem uma meta, sem saber aonde eu quero chegar, sem saber por que eu vim a esse mundo, não é? Essa é a primeira consideração que eu gostaria que cada pessoa pudesse ter. É A verdade. segunda é que Deus é um Deus de mudanças. Deus Amém. é um Deus de mudança. Ele nos dá a liberdade para fazer o que tem que ser feito e não o que nós queremos fazer. Daqui vem a definição de propósito. Ou seja, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer, mas não dá liberdade para aquilo que eu quero fazer. Não é? Então, muitas vezes só mudamos quando a dor é grande É. e não pela consciência de que precisamos mudar. Mudar não é uma opção, é uma necessidade. A Sim. mudança não é algo que se discute, é algo que se realiza através da obediência a Deus. Outra coisa importante sobre a mudança é que a mudança afeta todos nós. Sim. Ainda que você se negue a mudar, mesmo assim você terá que mudar. Porque se você está num ambiente que está no processo de mudança, você será afetado naturalmente. Quando acontece alguma mudança no trabalho, você mesmo que é uma funcionária pública, você sabe que uma mudança naquele lugar afeta a sua vida, sua Sim. rotina, seu sono, seu humor, afeta a sua família, a administração do seu tempo, tudo muda e tudo está em constante mudanças. E a Sim. gente também precisa mudar. É Isso verdade. tudo tem a ver com o nosso propósito. A mudança ela chegará na vida de todas as pessoas. Ou hoje ou amanhã chegará, né? Porque você terá que mudar, porque se você está num ambiente que está no processo de mudança, você será afetado. E a mudança chegará pelo seu intermédio ou por alguém próximo a você, ou seu líder, ou através das pessoas que estão te coordenando, mas chegará as mudanças. Sim. Nós temos então dois destinos: mudar ou fracassar. Eu acredito que Deus não escreveu o propósito de ninguém, a história de ninguém com um final chamado Fracasso. fracasso.
Deus escreveu o nosso propósito com o nome de vitória. Aleluia. Com o nosso nome chamado de vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, né? Alguém diz, se você fracassou, tente de novo. Mas, na verdade, essa é a receita do novo fracasso. Na verdade, se você fracassou, antes de tentar de novo, você precisa fazer algumas mudanças para que você não fracasse naquele mesmo assunto ali. Sim. Novamente. Exatamente. Outra coisa importante, a mudança nos deixa desconfortáveis. A gente, às vezes, não queremos mudança, a gente gosta da nossa zona de conforto, que também falamos sobre isso na semana passada. Né? A zona de conforto é muito bom, deixa assim mesmo, deixa como está. Não, a gente precisa viver o tempo todo incomodados. Existem os acomodados, os que se adequam à situação e aceitam ela a si mesmo, e há outros que eles ficam incomodados até que aquela situação mude. E Deus gosta dos incomodados, não dos acomodados. Exatamente. Muitas vezes essas mudanças desconfortáveis são difíceis de fazer porque gostamos de nos apoiar no que já está estabelecido, que nos dá segurança, que nos dá comodidade. Mas a gente precisa entender que a mudança é importante. E a chave para uma vida de sucesso consiste na descoberta do propósito para o qual você foi criado. Sim. Todas as pessoas que têm sucesso na vida, elas descobriram o seu propósito. Elas aceitaram o seu propósito. E algumas pessoas, quando são pegas de surpresa por algum fato ruim, elas perdem o sentido de viver. E dizem assim, e agora, o que eu faço da minha vida? Minha vida acabou. O que eu estou fazendo aqui? Isso já não acontece com quem descobriu o seu propósito. Sim. Ele vai entender que aquele fracasso, aquela perda no momento, você perdeu uma batalha, não uma guerra. Não é? Você vai entender que o fracasso foi um episódio, não o final da sua história. Sim. E aí você vai continuar lutando até que o seu propósito seja estabelecido. É por isso que o sábio Salomão, em Provérbios, escreveu assim: o homem, muitos são os planos do coração do homem, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Do Senhor. Então, há 5 perguntas importantes que eu quero falar aqui para a gente poder discutir, que até a minha bateria está acabando. A primeira pergunta o que é propósito? Você já fez uma definição no dicionário e eu vou sintetizar. É um conselho, uma reunião sobre o resultado desejado, o intento original, a razão pela qual fui criado. Isso é propósito de acordo com a Bíblia. Amém. Aí, para a gente descobrir o nosso propósito, o propósito ele vem antes dos planos. E o propósito é mais importante que os planos. Às vezes a gente faz planos sem propósito. Né? O propósito ele tem que vir antes dos planos. Amém. Primeiro eu descubro o propósito, depois eu faço os planos. O propósito é mais poderoso que os planos. Porque os planos podem falhar, mas o propósito não vai falhar. Amém. Então, eu espero que os nossos internautas estejam entendendo aí, quem está acompanhando a nossa live. Então, como eu faço para descobrir o meu propósito? Simples assim. Primeiro, façam 5 perguntas a si mesmo. Essas 5 perguntas te ajudam a descobrir o seu propósito. A primeira é: quem sou eu? Essa pergunta é sobre a sua identidade. Nós constantemente imitamos alguém no modo de vestir, no modo de falar, no modo de andar, no modo de cantar, porque não sabemos o que somos.
Na verdade, existem muitas pessoas no mundo que são cópias falsas ou péssimas cópias de uma outra pessoa. E nós temos que procurar viver a nossa identidade. Quem sou eu? Né? Eu prefiro ser odiado pelo que sou, alguém disse essa frase, do que ser amado pelo que não sou. Então eu não tenho que mostrar para a pessoa que eu sou uma pessoa que eu não sou. A pessoa tem que entender quem eu sou. A segunda pergunta é de onde eu venho. Nós sabemos que nós não somos frutos do acaso, não Aleluia. somos frutos da evolução. Nós viemos de Deus, Amém. né? Quando eu pergunto sobre a minha origem, quando eu pergunto sobre a minha origem, eu estou sabendo da onde eu vim, da onde é a minha fonte. E a minha fonte é Deus. Foi de lá que Aleluia. eu vim. Por isso que o nome Pai é fonte. É da onde eu vim. A terceira pergunta importante que uma pessoa pode fazer é sobre o destino. Qual é o meu destino? Ou seja, para onde eu estou indo? Eu preciso saber de onde eu vim e agora, para onde eu estou indo? É a terceira pergunta importante para você descobrir o seu propósito. Isso tem muito a ver com o trajeto, com a caminhada que nós estamos fazendo, com o percurso que nós estamos fazendo. Israel poderia ter chegado na Terra Prometida em um mês, mas ficaram 40 anos Sim, no deserto por não obedecer a Deus, por não seguirem o propósito pela qual Deus os tirou do Egito, para uma terra que manava leite e mel. A quarta pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é o que eu nasci para fazer, né? Porque existem coisas que eu nasci para fazer que você nunca vai poder fazer por mim, pastora. sim, E existem verdade. coisas que eu nasci para fazer que você não pode fazer por mim, eu não posso fazer por você, nós não podemos fazer por quem está nos assistindo. São coisas que nós mesmos temos que fazer. É Isso verdade. nos ajuda a descobrir claramente qual é o nosso propósito, não Propósito. é? Então, identidade, destino, o que eu nasci para fazer, o que é muito importante. E qual a quarta que eu falei? A quarta é o que eu nasci para fazer. Falta a quinta. O que o que eu nasci para fazer. Então, antes de falar da quinta, Hum, imagine, antigamente, né, hoje não precisa mais, tem outros meios da gente conseguir chegar a um destino, mas o que era mais comum era o GPS, né? E o é. GPS é posicionamento global, não é? Isso. Para saber aonde eu quero chegar, primeiro eu preciso saber aonde eu estou. Entendeu? É. Então, muitas pessoas, elas não sabem aonde está, ela pode estar querendo ir num lugar que às vezes ela já está no lugar que ela quer chegar. Então, o GPS vai perguntar de onde para onde, para ele poder calcular a rota. É verdade. Não é assim? Sim. Assim também é a nossa vida. A gente jamais conseguiria chegar a algum lugar, ser primeiro, né? A gente não procurasse saber aonde eu estou. Onde Eu preciso estamos? me situar primeiro aonde eu estou. Será que os nossos internautas estão entendendo direitinho? Ó, a última vez que eu vi um. Aqui acho que é mais fácil. Eu acredito que sim, ó. A pastora Silvana entrou, tá assistindo com a gente. A Bruna comentou que ela só conseguiu ir para frente quando ela descobriu o propósito dela. A missionária Rosemary entrou. Aleluia. Gislene Gioconda. Dirceu, eu sou mais que vencedor, glória a Deus. Maria Aparecida diz que sim, tá? Tá entendendo. Ah, bom, muito bem. Bom,
Então, se o pessoal está entendendo, a gente vai continuar. A Amém. quinta pergunta, e não tão diferente das outras, quem sou eu? É a primeira. Isso. Por que estou aqui? É o De meu onde venho? destino. A segunda. Da onde vim? Para onde eu estou indo? Isso, para onde estou E o que indo? eu nasci para fazer. O que eu Isso. nasci para fazer, já disse? Não entendi, cortou aí o que você falou. O que eu nasci para fazer. Isso. Essa foi a quarta. Então, então já falei a quinta. Identidade, destino. Ah, A identidade é quem sou eu, né? isso. Destino, destino. Para onde eu estou indo? Isso. Da onde eu vim? O que eu Da onde nasci para fazer? Por que estou aqui? É estou a aqui. quinta. Por que estou aqui? Porque assim, o propósito tem a ver com o lugar também que Deus nos plantou. Amém. A Bíblia diz que aquele que meu pai plantou, ninguém arranca. Então, olha só, existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, não é verdade? Eu não sei Sim. precisar agora quanto, Isso. mas são mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Por que que o Senhor escolheu você para morar em Santo André? Né? Por que que você tinha que nascer no Brasil? Né? Por que que Exatamente. você tinha que ser paulista? Isso. Por que eu Entendeu? falo porta? Por que é que você fala porta, enquanto o carioca fala chiando? Né? Tudo isso tem um propósito. Sim. Eu Então, ou creio. seja, você não está aí em Santo André por acaso. Essa pessoa que está nos assistindo não está nessa cidade, não nasceu no Brasil por acaso. Por acaso. Deus nos plantou e nos colocou no lugar certo, nascemos na família certa, porque tudo foi planejado para dar certo. Aleluia. Nós é Glória a que Deus. mudamos muitas vezes o nosso trajeto e a gente quer pegar atalhos ao invés de ir pelo caminho. E aí vai É dar ruim, verdade. não vai prestar. Então, Não vai. essa quinta pergunta nos ajuda a se conformar, porque as pessoas, às vezes, elas não se conformam com a cor da pele, não concordam com o estilo, com o corpo que tem, É. com o nariz que tem, com a cor dos olhos. Quem é Nada branco agrada. queria ser preto, quem é preto queria ser louro, quem é louro queria ser ruivo, quem é ruivo queria ser gordo, quem é gordo queria ser magro. E isso tudo são respostas, são perguntas de quem é infeliz, porque não descobriu o seu propósito. É verdade. Eu Agora, descobri. olha que coisa séria, Hum. séria que eu vou falar sobre o propósito. Quando é que você sabe que você descobriu o seu propósito, pastora? Bom, eu entendo que quando, assim como eu estava até falando na introdução, né? Quando você faz algo que te dá prazer, E é, não é? eu vou falar uma coisa mais forte. Ah, é? Você encontra o seu propósito quando você encontrou o seu propósito quando você está dispostas a morrer por aquilo que você está fazendo. Forte Brasil, meu Deus. Por exemplo, se você não é política, certo? Certo. Mas também não é apolítica. Não. Assim, Você morreria pela política? não. Não. Então você não descobriu o seu propósito. Esse não é o seu propósito. Esse não é. Agora, se você me perguntar assim, você gostaria de ser prefeito da sua cidade?
e morreria por isso, ser um presidente da República, governador, sei lá, qualquer cargo político, e você estaria disposto a perder a vida por defender uma tese, uma teoria, um postulado, uma posição em relação à política? Eu diria para você que não. Com Eu não estaria certeza não, disposto. né? Mas se você falar assim, apóstolo, você abandonaria o ministério, você morreria pelo ministério, você estaria disposto a morrer no altar pelo ministério? Eu diria sim, Sim, com certeza. né? Porque eu não abriria a mão de forma nenhuma do meu ministério se eu fosse ameaçado de morte. Então, quando você descobre o seu propósito, você não se acovarda diante de uma situação. Pelo Aleluia. contrário, você morre pela causa. Glória a Você Deus. morre por aquilo, você defende aquilo. E isso faz com que, isso é a prova cabal de que você encontrou o seu propósito. Aleluia. Verdade. E é forte, verdade, e é forte. É verdade. Você mesmo está numa cidade onde o prefeito foi assassinado, Sim. né? Bruno Daniel, como chamava? Celso. Celso Celso Daniel, Daniel. isso. Celso Daniel. Eu não morreria como ele morreu por um cargo político, mas morreria pelo meu ministério, Né? morreria pela obra. Então, essa é uma das formas da pessoa ter certeza. Isso que eu estou falando também, agora para fechar aqui, para a gente poder se comunicar com as pessoas que estão interagindo com a gente, é o seguinte: uma outra coisa importante que eu preciso falar sobre o propósito é que quando as pessoas elas descobrem o seu propósito, elas são felizes naquilo que elas realizam e não importam nem se elas estão ou não estão ganhando dinheiro. É verdade. A, a pessoa, por exemplo, que tem, por exemplo, uma paixão por dirigir, ela ama dirigir, ela não tem medo de dirigir, ela não tem medo da estrada, ela não tem medo de não ter dinheiro, ela faz o que ela ama. Outras pessoas que trabalham em obras sociais, em assistência social, essas pessoas nem sempre têm algum resultado, algum aplauso, algum elogio, nem sempre elas têm, mas elas não estão interessadas nisso, em se promoverem com isso. Pelo É, contrário, elas fazem com prazer o que elas estão fazendo, porque elas não estão ali por causa do dinheiro. Elas não estão ali por causa da fama, não estão ali por causa do prestígio. é Elas verdade. estão porque elas amam o que elas fazem. Quase. Então, assim, o dinheiro, ou a fama, ou o reconhecimento é apenas um resultado daquilo que ela está fazendo. Isso ajudaria muitas pessoas a entender o seguinte: eu não tenho que ficar tirando para todos os lados para procurar uma forma de ganhar dinheiro. Não, eu vou fazer isso porque isso está dando dinheiro, vou fazer isso porque isso Sim. está dando dinheiro, vou fazer isso porque está dando dinheiro. Não, não, não. A pessoa não deve ir por esse caminho. Ela tem que descobrir o seu propósito Sim. e fazer aquilo bem, fazer bem, né? Ontem eu assisti uma reportagem na televisão de um rapaz que teve a oportunidade de, de desenhar. Ele desenha. Talvez algumas pessoas dissessem assim: quem desenha não vai ganhar dinheiro com desenho. Mas ele se tornou famoso, foi levado diante de uma personagem influente da televisão, saiu lá de Maranhão, São Luís do Maranhão, e foi parar dentro da televisão, né, na Record, se Tá. encontrou com Ana Hickman. Você chegou a assistir essa reportagem? Não, não. E ele
foi encontrado só por fazer desenho, sem ter feito nenhuma faculdade, sem ter estudado para aquilo. Ele simplesmente pega lápis de cor e desenha e fica algo perfeito. E ele faz o que ele ama. E por fazer o que ele ama, ele foi colocado diante de autoridades, diante de pessoas que deram para ele faculdade, vai ganhar dinheiro por causa disso, então, como resultado daquilo que ele ama. Isso é muito sério que eu estou falando, é É tão verdade. sério que eu sinto a presença de Deus no que eu estou falando. Aleluia. Porque quando as pessoas entenderem isso, muitas coisas vão mudar, elas vão passar a ser felizes. É isso Sim. que elas precisam. Então, ele, quando começou a desenhar com lápis de cor, ele não sabia aonde aquilo poderia levar. Mas é o que ele ama fazer, o que ele gosta de fazer. E isso levou ele a ter dinheiro. E para fechar, um versículo bíblico, aonde o sábio Salomão diz assim: veja o perito em suas obras, ele será colocado diante dos governadores, diante dos reis. Ou seja, existem coisas que você é perito em fazer. Ninguém faz igual a você. Ninguém faz igual a você. Tem pessoas que têm o dom da cozinha, ama a cozinha, né? E faz isso muito bem. Outros amam comércio e fazem bem, atendem com alegria. É, Isso tem feito as pessoas prosperarem. E é isso que as pessoas precisam fazer. Procurar encontrar o seu propósito para que elas se sintam felizes e realizadas. Essa é é, a palavra da noite. é verdade, apóstolo. E quando eu creio que muitos dos nossos internautas aí que estão interagindo vão ou falar ou viver, né? Quando você descobre, né? Eu tenho vivido isso em casa, né? A Bruna, né? Ela tá assistindo aí, vou falar um pouquinho só dela, mas ela sabe que é benção. Ela conseguiu, graças a Deus, identificar o propósito dela e ela tem outra vida. Ela até escreveu isso lá no início dos comentários, né? Porque isso ela tem feito ela muito feliz. Então, quando você descobre o seu propósito, as coisas têm outro gosto, outro sabor. Assim como você falou do pessoal, das pessoas que fazem trabalho social. Quem faz o trabalho social não para aparecer, mas porque ama, porque gosta, por mais que chega tarde, é cansativo, você tem que ficar pedindo as doações, os auxílios, mas quando você vê o rosto das pessoas, quando elas recebem o alimento, a roupa, ou seja lá o que for que aquela pessoa tiver trabalhando, é maravilhoso. Acho que assim, só de olhar, né? Você vê olha o rosto da pessoa, o semblante, você vê o resultado, aquilo te diz assim, puxa, cumpri a minha missão nesse dia. Então, assim, realmente, eu tenho certeza que cada um que acompanhou, está acompanhando a gente, e os que vão acompanhar, vão conseguir com essas perguntas, com essa reflexão toda que você passou, e pensando bem, muitos já identificaram o seu propósito e nem sabia. Às vezes o Espírito Santo traz a memória aí e a coisas que fizeram, coisas que deu alegria, que deu prazer, que não teve recurso, não teve retorno, mas foi muito mais importante do que se viesse lá com a bandeja de dinheiro. Isso é maravilhoso. É verdade. Olha, agora falando biblicamente, Hum, os apóstolos, aliás, primeiro João Batista, né, que estava no cárcere, foi preso e teve a sua cabeça cortada, pedida num prato. sim. Ele descobriu o seu propósito, ele não se lastimou por estar morrendo por aquilo. Né? Ele sabia que o propósito dele era vir e preparar o caminho para o Senhor. E isso ele fez muito bem. Amém. Jesus na cruz, ele aceitou a morte, ele aceitou morrer. Ele sabia que esse era o propósito.
dele. É. Vi para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele aceitou a morrer em nosso lugar, cumpriu o seu propósito. Paulo, no final do seu ministério, ele escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira Guardei a fé. e guardei a fé. Resta para mim agora a coroa, qual justo juiz o Senhor me dará aquele dia. Então ele começa dizendo: eu já estou sendo oferecido em aspersão por libação, ou seja, a minha alma já será derramada. Ele já sabia que ia morrer, né? Pedro também, quando ia morrer, ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo. Então, você vê, é a morte pelo propósito, É. entendeu? Por defender uma causa. E eles defendiam: Jesus está vivo. Jesus Aleluia. morreu, mas ressuscitou. Não é? É. E eles queriam: não, tudo não é verdade, isso é uma mentira. E os discípulos, por ter visto o Senhor, por ter ser testemunhas oculares, morreram por isso. Então, é isso que nós precisamos entender. A gente vive muito mais feliz, vive bem e satisfeito quando a gente descobre o nosso propósito. É verdade. E só, né, só para dar uma coisinha, assim, existem pessoas, muitas vezes nós, né, nós pessoas, nós temos uma certa limitação, porque a gente não se lança nas mãos de Deus, não confia, não se lança, não sabe ainda o propósito. Mas Deus vai dando alguma direção, vai caminhando, mas ainda a pessoa ela não se lança. Então, eu quando eu estava falando sobre propósito, quando a gente pensando hoje durante o dia sobre a palavra propósito, eu me veio à mente a vida de José. José não sabia o propósito dele, né? Ele não tinha ideia do propósito dele, mas ele se permitiu confiar em Deus, orar a Deus, passar por as coisas que ele passou e no final ele teve um grande propósito. Então a gente precisa confiar que Deus está nos conduzindo, então eu preciso me permitir ser conduzida, né? Eu tenho que me permitir ser conduzida por Deus para cumprir o propósito que ele tem na minha vida. A gente não sabe, que nem no caso desse de José, quem diria para ele, né? Aonde ele chegaria como governador e que seria ele o canal de sustento da família. Mas ele confiou, né? Exatamente. Mas não estava escrito qual seria o propósito dele assim, né? Tava no sonho, mas não É. escrito. E olha as coisas que ele passou e que Sim, às vezes a gente reclama por passar, é mas tudo tem um propósito, não é? tudo. Você está falando agora o que está em Romanos 8:28, que lá diz assim, é um texto que diz assim: sabemos, aí ele repete, sabemos que todas as coisas cooperam, concorrem, contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso mesmo, não é? Tudo coopera. Verdade. Precisamos confiar, né? Eu só não sei como é que É. tá a participação. Ah, o Dirceu, o GPS dos crentes é a Bíblia. Não, o GPS dos crentes e a Bíblia. Ai, Jesus, perdão, Dirceu. É que eu não. O GPS dos crentes é a Bíblia. A palavra vai te mostrar onde você está e para onde você vai. Entendi agora. Amém. A Ana Paula Colli está dizendo glória a Deus e botou super. Edna Gomes está assistindo, um abraço para Edna. A Lena Martins, oi Lena, Lena lá da Missão Vida de Leme, meu Isso. querido amigo pastor Santiago Massaro. Um abraço ao pessoal. O Adelan Faria está Amém. também acompanhando a gente. O Disseu, o Adelan disse forte, Disseu disse é forte. Toninho Martins também. Toninho Martim
Toninho Martins, um abraço. Também disse, muito forte. Eita glória. Eu tenho certeza que Deus tem tocado a mente de cada pessoa nesta noite para eles entenderem aí o propósito da vida deles. Amém. Cris Silva também está assistindo. Uma coisa que eu gostaria até que os internautas pudessem fazer é vocês printarem a tela e marcar a gente e marcar, escrever uma frase ou algo que você aprendeu com essa matéria, né? O propósito. E até mesmo, como eu falei na outra live, comentar aqui no próprios comentários. Às vezes algum de vocês tem algo legal, uma experiência forte, porém longa, mas deixa aí escrito, essa live vai ficar por um bom tempo, muitas pessoas vão assistir, a gente também, eu volto a assistir, já comentei pedido de oração das lives, então coloca aí o seu testemunho, a sua história, né? Ou até mesmo o propósito que você acabou descobrindo. Entrou aí Bispo Amém. Rossini. O Bispo Rossini Bray, né? Um amigo, Hum, bispo da Mundial do Poder de Deus, ele já esteve na Argentina, já teve que várias partes aqui do Brasil. É um homem que descobriu o seu propósito, vive para isso, vive para amém. o reino de Deus. É pai do Enzo. Enzo não. Enzo Lorenzo. Um abraço. E a esposa dele, a pastora Emily, uma bênção do Senhor também. O bispo Rossini está agora em Curitiba, está no Amém. Paraná. Glória a Deus. E com certeza já tem descoberto o seu propósito. Amém. Isso que é o Glória a reino de Deus. Deus. Isso aí. Glória a Deus. Bom, agora a gente deixa também o espaço aí depois aberto para sugestões, né? Para a próxima live. E agora é agarrar o propósito aí, você que já descobriu, agarra e se lança. Amém? É verdade. E se Vamos não lá. descobriu o seu propósito, procura descobrir. Isso, Por usa. final, pastora, você já descobriu o seu propósito? Apóstolo, meu propósito é servir. Amém. Isso me dá Está prazer. disposta a morrer por isso? Pois é, né? É o que tem pro momento. Só não sirvo política, isso Amém. não. Isso eu não tô, não. Não, é aquilo. Amém. 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 Que isso seja para o seu coração uma palavra que também te edifica Amém. e faça você cada dia mais se dedicar, como você vem dedicando ao seu ministério e à obra que Deus tem te chamado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Ah, a Lena Martins escreveu aí. Não sei se o senhor se lembra, Ah, mas quando o senhor foi visitar o meu marido Cleiton, que quase morreu, o senhor falou que Deus tinha um propósito na vida dele, por isso ele não morreu. tô lembrado sim, eu visitei ele no hospital de Pirassununga, interior de São Paulo, e, e realmente o Senhor teve misericórdia e não deixou ele morrer, né? Quando Deus tem chamado, tem um propósito, Né? você não vai morrer antes do tempo. É verdade. E a Bruna Que sugeriu um. benção, olha, Pode falar. Deus salvou esse rapaz da morte mesmo, assim, foi um livramento, foi um livramento. Amém. A Bruna sugeriu aí o próximo tema, ansiedade. Aprovado, ótimo. Amém? Muito bom falar sobre esse tema aí. Tenho muito a dizer. Tem? Ah, que bom. E a gente tá sempre aprendendo, graças a Deus. Mais alguma Inclusive, coisa? peço ao pessoal aí que ainda não se inscreveu Ah, é verdade. no nosso canal do YouTube,
É verdade, Paulo Apóstolo. Matos Oficial. Se inscreva. Inclusive lá tem já sobre ansiedade, eu falo sobre as 7 faces do medo. As 7 faces do Ah, é medo? verdade. É. A Lena me corrigindo aqui, foi de Araras. Araras que eu visitei o Cleito. Araras? É Araras. Muito bem. Eu vou. Coloquei aí no. Coloquei agora aí o seu link do canal do YouTube para o pessoal acessar. Eu vou colocar o do Instagram também, para o pessoal se inscrever nos seus canais, né? E, e acompanhar. Isso, inclusive o Instagram agora também está bem movimentado, viu? Amém. Ô, glória. Isso aí. A gente tem que se atualizar. É verdade. Ótimo. Tá certo. Você vai orar, pastora? Vou orar sim. Vamos lá. Eu já ponho o link lá. Pai querido, amado, adorado Deus, nós te louvamos, ó Pai, nós te louvamos, Jesus, nós te louvamos, Espírito Santo de Deus, por esta live, por esse bate-papo, Senhor, pela palavra, pelos ensinamentos, pelas vidas que participaram, que nos assistiram, aqueles que vão assistir também, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que este tema, este diálogo, Senhor, estas palavras que foram ditas possam ajudar, Senhor, aqueles que ainda não descobriram, despertar aqueles que sabiam o seu propósito, mas estavam adormecidos, não tinham percebido. Senhor, porque o Senhor nos fez com propósito, Pai. E quando nós identificamos o nosso propósito de vida, vivemos e fazemos as coisas com mais alegria, com paz, com prazer, Senhor, com muita alegria, com realização. Senhor, desperta, Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, para tudo aquilo que o Senhor nos chamou. Não nos deixe, Senhor, sermos enganados, envergonhados, manipulados, mas abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ver o teu mover, o teu agir em nossas vidas, para que possamos enxergar o propósito que está à nossa frente, em nome de Jesus. Amém. 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 Tem um último comentário aí, pastor, antes da gente se despedir? Tá, deixa eu ver Para aqui. mim não aparece bem. Tá. A Ana Paula Colli. Também descobri que sou forte a trazer das palavras e conversa que tive com o Senhor e melhorei bastante. Obrigada, encontrei de verdade o meu propósito. Oh, que bom, Ana Paula. Graças a Deus. Deus abençoe. É bom quando a gente pode ser útil, né? Quando a gente pode abençoar vidas. Isso Então, também é. próxima segunda-feira, próxima live, ansiedade. Amém. Combinado. Ótimo. Amém. Fique na paz, pastor. A Fique na paz paz para do Senhor. todas as pessoas que nos acompanharam. Obrigado pela sua audiência. Amém. Boa noite. Obrigada a todos. Deus abençoe a apóstolo, a bispa e a todos os irmãos. Em nome de Jesus. Fica na paz. Tá.